Olá, turma! Vamos começar a segunda parte da nossa disciplina sobre bioenergética. Inicialmente, temos que ter em mente que o metabolismo é composto por um conjunto de atividades a nível celular, que são altamente organizadas. Quando você procura assim no Google, né, vias metabólicas, o metabolismo, às vezes você encontra, às vezes não, quase sempre você encontra umas imagens com um emaranhado de reações, de rotas metabólicas, e acha que é altamente organizado. Porém, elas são de extrema organização e são ações bem coordenadas para responder a determinado estímulo, ou seja, aquela biosinalização que nós vimos, ela tem que dar uma resposta. E essa resposta tem como intermediário entre a sinalização e a resposta uma sequência de reações que são muito bem organizadas, apesar de aparentemente, didaticamente, não parecerem. Resumidamente, o metabolismo ele vai ter alguns objetivos principais, como obter energia, converter os nutrientes obtidos em moléculas que sejam específicas e necessárias naquele determinado momento para um tipo específico de célula de um organismo. Quer dizer que determinado organismo precisa de uma proteína A. Só que essa proteína A necessita de tais tipos específicos de aminoácidos. E eu não tenho essa proteína A, então eu vou ter que fabricar. De onde é que eu vou tirar esses aminoácidos? De outra proteína que eu obtive no momento da minha nutrição. Esse é um exemplo. Outro objetivo, produção de macromoléculas por polimerização de monômeros, ou seja, eu estou precisando de um amido, que é um carboidrato complexo, mas eu não tenho moléculas de amido, ou tenho em pouca quantidade, eu preciso de mais. Eu vou pegar os meus disacarídeos, por exemplo, eu tenho várias maltoses, vou juntar essas maltoses até dar uma molécula de amido que eu necessito. Outro objetivo é a degradação e síntese de biomoléculas de acordo com o que for necessário. Eu quebro moléculas para obter moléculas menores ou eu junto moléculas menores para produzir moléculas maiores, de acordo com o que for necessário. Nessa imagem aqui, eu estou trazendo um esquema mais simplificado do ciclo de dióxido de carbono e oxigênio entre dois domínios de seres vivos, que são o domínio dos autotróficos e dos heterotróficos na nossa biosfera. Essa diferenciação entre autotróficos e heterotróficos é de acordo com a forma química de obtenção do CO2. Se eu obtenho CO2 não, de carbono, se a minha fonte de carbono é o carbono obtido a partir do dióxido de carbono atmosférico, nós chamamos esses seres de autótrofos ou autotróficos. Se a fonte de carbono principal que eu obtenho para todos os meus processos, para a elaboração de substâncias orgânicas, nós temos que essa fonte seja a partir de moléculas orgânicas, como de carboidrato, lipídio, proteína. Esse grupo de seres vivos são denominados de heterotróficos. Então, a gente tem aqui uma ligação, toda uma interação e interdependência entre autótrofos e heterótrofos no ciclo de reciclagem de oxigênio, de carbono e também de molécula de água. Especificamente os autotróficos, como as bactérias fotossintetizantes, as algas verdes e algumas plantas vasculares, e as plantas vasculares, eles acabam utilizando esse CO2 atmosférico, tá, para produzir moléculas orgânicas, biomoléculas, que vão ser a fonte de carbono para os heterotróficos. Os heterotróficos, por sua vez, vão utilizar essas moléculas orgânicas junto com o oxigênio, vão oxidar essas moléculas para obter energia, e a energia é utilizada para todas as funções desse organismo, para piscar o olho, para pensar, para bater o coração, para correr, certo? Para sintetizar moléculas maiores e vão, no final desse processo respiratório, produzir CO2 e água. E esse CO2 e água é novamente utilizado pelos autótrofos com a ajuda da energia solar
eles vão pegar esse CO2, a água e armazenar essa energia solar em energia química que estarão entre as ligações entre os carbonos, por exemplo, de uma molécula orgânica. Ou seja, nós temos um mundo altamente entrelaçado desses ciclos de carbono, oxigênio e água entre os heterotróficos e autotróficos. Não só o carbono e o oxigênio são reciclados, há também os ciclos de nitrogênio da nossa biosfera, pois muitos organismos eles utilizam fontes diversas de obtenção de nitrogênio. Lembre que uma das principais biomoléculas de todo ser vivo são as proteínas, e as proteínas são conhecidas por terem uma grande quantidade de nitrogênio na sua composição. Então, o nitrogênio é extremamente importante, não só para a produção de proteínas, mas também para a produção de outras substâncias chamadas de grupo de substâncias nitrogenadas, porém que não são proteínas, tá? Que são fundamentais. Nós temos aqui, por exemplo, o nitrogênio atmosférico. Os heterotróficos não conseguem absorver esse tipo de fonte de nitrogênio. Então, bactérias e arqueobactérias, que são domínios diferentes, vocês verão isso em microbiologia, são domínios diferentes. As bactérias e as arques, existem alguns tipos que são as denominadas fixadoras de nitrogênio. Então, elas conseguem transformar N2 em amônia, que é o NH4+. Essa amônia pode ser utilizada pelas plantas para produzir, por exemplo, aminoácidos. E esses aminoácidos podem ser utilizados pelos animais e, no final, eles produzirem um metabólico e excretarem em formato de amônia. Pode ocorrer também que essa amônia seja utilizada pelo grupo das bactérias e arquibactérias nitrificantes, transformando elas em nitrito e depois em nitrato. E esse nitrato pode voltar e fechar esse ciclo através de fungos, arcas e outras bactérias que fazem o processo de desnitrificação, transformando o nitrato em N2 gasoso, voltando para a atmosfera. Mas, professor, isso é aula de ecologia ou aula de bioenergética? O que é que tem a ver tudo isso com bioenergética? Tem tudo e mais um pouco, porque a força motriz para movimentar todo esse ciclo de quebra, absorção, produção de sintetização de moléculas, quebra de moléculas, tudo isso, toda essa movimentação tem que ter uma fonte de energia, certo? É um maquinário gigantesco que necessita de energia. Esse fluxo de energia na biosfera, ele é iniciado lá com a captura da energia solar pelos organismos fotossintéticos, certo? Os autótrofos fotossintéticos, e eles utilizam essa energia, armazenam essa energia entre as ligações dos átomos quando são produzidos biomoléculas como carboidratos. Lembre quando nós falamos das biomoléculas, proteínas, carboidratos, lipídios, por exemplo, eu falei que entre as ligações havia energia. Então, ele guarda essa energia solar quando forma uma ligação. E essa energia é utilizada pelos heterotróficos para manter o seu metabolismo. A energia para a gente pensar, para olhar, para correr, para fazer a digestão, tudo isso vem da energia obtida a partir da quebra dessas ligações de biomoléculas produzidas pelos autotróficos. Porém, sobre energia, nós não podemos falar que ela é um ciclo, certo? Diferente do carbono, do oxigênio, do nitrogênio, nós não temos um ciclo aqui. Porque o que acontece? Na energia, ela é transformada, ela não é, digamos assim, um ciclo como acontece na outra. Nós temos a energia solar, que ela é transformada em energia química pelos autotróficos, e os autotróficos produzem biomoléculas, e os heterotróficos pegam essas biomoléculas, quebram, liberam a energia. Essa energia parte é utilizada de forma mecânica para fazer movimento, bater o coração, parte é utilizada para manter o calor corporal, parte radiação, e assim boa parte da energia se torna não mais utilizável dentro dessas vias metabólicas e vai ser utilizada pelo ambiente, pela natureza de outra forma, certo?
Então, aqui nós, no caso de energia, nós não temos um ciclo de energia, certo? Olha aqui essa ilustração com algumas das muitas vias metabólicas mais estudadas, né? Na maioria dos seres vivos. Um verdadeiro emaranhado, né? Mas altamente organizado. Não duvidem disso. Bom, o metabolismo ele vai ser esse conjunto dessas todas essas transformações que vão ocorrer tanto dentro da célula como impactar macroscopicamente no organismo como todo, das diversas vias metabólicas. E essas vias metabólicas são um conjunto, uma soma de várias etapas. Então, eu tenho, por exemplo, um substrato, vários substratos, vou colocar aqui A e B, certo? Eles dois vão passar por várias etapas de transformação até chegar em um produto que eu vou chamar aqui de P, certo? Então, existem várias etapas em uma via metabólica. E cada etapa dessa não vai ter grandes modificações, grandes alterações químicas. São pequenas alterações. Na primeira etapa, eu elimino um H+. Na segunda etapa, eu elimino outro H+. Na terceira etapa, eu elimino um fosfato. Na terceira etapa, eu adiciono um carbono, um nitrogênio, assim. Então, são pequenas etapas, tudo isso para ter uma eficiência energética e uma uma precisão no produto final que vai ser obtido. E todas essas substâncias que estão aqui, ó, no meio de uma via metabólica são denominadas de metabólitos ou metabólitos secundários, intermediários. O metabolismo vai se dividir em dois grandes grupos. As reações, as vias metabólicas de degradação, de quebra, que são denominadas de catabolismo, ou as de síntese, denominadas de anabolismo. No catabolismo, nós temos o quê? Moléculas grandes, complexas, e elas são quebradas em moléculas menores. E assim você libera energia. Eu tenho aqui uma molécula grande, eu vou lá e quebro em duas moléculas menores, e essa quebra tinha uma ligação entre elas, essa eliminação dessa ligação, que gerou a quebra da molécula, libera energia, ok? O processo contrário, quando eu tenho moléculas simples e eu vou realizar produção de ligações, vou juntar em uma molécula mais complexa, ao juntar e formar uma ligação, eu vou guardar energia dentro dessa ligação, ok? Trouxe aqui uma revisão até do slide da aula 2, ó. Catabolismo, a gente vai ter uma liberação de energia, e essa energia pode ser armazenada numa molécula que nós já ouvimos falar e falaremos ainda mais, denominada ATP, certo? Que é a nossa moeda energética. Essa energia, para não ficar solta no ambiente, dentro de um organismo, dentro da célula, ela é guardada na forma de ATP. E o processo contrário de armazenamento de energia em ligações de moléculas, nós temos o chamado anabolismo. E a junção do anabolismo com o catabolismo, todas essas vias metabólicas, é o que nós denominamos genericamente de metabolismo. Eu trago aqui mais uma relação entre esses dois tipos de via. Nós temos, por exemplo, nutrientes, alimentos que são ingeridos, ou os fótons da energia solar, e todos esses materiais entram nas chamadas rotas catabólicas, que vão produzir CO2, NH3, água, produtos simples ou que vão ser utilizados para gerar outras substâncias, e vão entrar já no grupo das rotas denominadas de anabólicas. E aqui a gente vai ter a produção de várias biomoléculas. E nesse intermédio de quebra de moléculas, libera energia e absorção de moléculas guardando energia, quem vai fazer esse processo é com a ajuda de algumas moléculas chamadas de moedas energéticas, como o ATP e o NAD. Veremos com mais cuidado à frente, sempre visando eficiência energética. Aqui mais especificamente, nós temos moléculas
denominadas de precursoras, como as moléculas mais simples, aminoácidos, açúcares, ácidos graxos, bases nitrogenadas, e eu vou realizar processos de síntese. Vários aminoácidos eu vou juntar com ligações peptídicas e armazenar energia nessas ligações peptídicas. E vou produzir moléculas maiores, macromoléculas, como as proteínas. E no catabolismo, nós temos o contrário. Nós temos nutrientes que são bem energéticos, como por exemplo o carboidrato, que tem várias ligações com energia nessas ligações. Eu vou quebrar essas ligações e produzir moléculas de tamanho menores, que têm pouca ou nenhuma energia, como CO2, água e NH3. Algumas vias metabólicas, elas são denominadas de lineares, certo? Outras são ramificadas. O que seriam lineares? Esse produto, esse substrato aqui, esse metabólito inicial, ele vai ser transformado nesse, e termina nesse daqui. Ramificado seria, se esse produto inicial A, eu transformasse em B, esse B tivesse a possibilidade de se transformar em C e D, e cada um deles em outra molécula diferente. Isso seria uma rota ramificada. E, em geral, as vias catabólicas, elas são denominadas de convergentes. Já as anabólicas são divergentes. Nós temos aqui, por exemplo, nessa região aqui, nós temos uma situação de vias metabólicas convergindo, várias substâncias no final que passam por várias reações e produzem um produto final, tá? O acetato nesse caso. Nessa segunda parte aqui em azul, nós temos uma molécula inicial que ela pode ter várias vias, várias ramificações e produzir diversos tipos. Isso são vias metabólicas, no caso, anabólicas divergentes. Ou pode ter a via denominada de cíclica, que é aquele primeiro componente, ele vai passar por várias reações e volta no final a estar na condição inicial. Então, ele começou, por exemplo, com acetato, vai passar por várias reações e volta a ser acetato ao final do ciclo. E para finalizar, algumas perguntinhas. As células têm enzimas de vias metabólicas, tanto de síntese como de degradação? A maioria delas tem as enzimas tanto para fazer um processo de síntese como de degradação. Porém, como por exemplo, para produzir um ácido graxo. Mas se a síntese e a degradação for simultânea e um ácido graxo, você não saía do lugar. Algumas enzimas fazem a síntese e outras degradam. Então, para que não seja essa bagunça, quando uma via, as enzimas que vão degradar um componente estão ativas, as que sintetizam esse componente vão estar inativas. Então, tem essa condição para que seja eficiente. Você não rode e nada seja produzido ou quebrado. Outra pergunta, as vias anabólicas e catabólicas são catalisadas, aceleradas pelas mesmas enzimas? Muitas delas são, porém, no mínimo, como elas são vias de mão de sentido contrário, não é? Então, elas têm que ter pelo menos uma desse grupo de enzimas diferentes para que não sejam duas vias iguais. Outra pergunta, vias anabólicas e catabólicas ocorrem nos mesmos espaços intracelulares? Não. Uma forma também de auxiliar a regular esses processos é você compartimentar e separar esses processos dentro da célula. Por exemplo, quando você tem a quebra, o catabolismo de ácidos graxos, ele vai ser, por exemplo, na mitocôndria. Já a síntese desses ácidos graxos vai ser na parte do citossol. E não esquecer que as vias metabólicas, elas são reguladas em vários níveis, ou seja, o que é que significa regular? Significa que elas vão ter a sua reação ou acelerada, ou reduzida, ou interrompida, ou ativada. Então, essa regulação, ela pode ocorrer de várias formas, ou uma enzima específica que precisa ter um mineral para que essa enzima seja ativada, ou dependendo da concentração de substratos. As enzimas alostéricas, que são as mais utilizadas nesses processos regulatórios, elas apresentam um aumento ou redução da sua atividade de acordo com sinais externos.
como as biossinalizações. Bom, terminamos a aula por aqui. Termos importantes da aula de hoje, referências, envie suas dúvidas e tchau, tchau!